Oi, pessoal, quanto tempo, hein? Tô vindo aqui para gravar uma videoaula para vocês sobre fuso horários, tá? Porque vocês vão ter que fazer nessa semana uma lista de exercícios sobre fuso horário. E assim, é uma coisa muito simples, tá? Envolve um pouquinho de cálculo matemático, mas coisas básicas que vocês estão acostumados, tá? Então essa parte é a parte da geografia que quem gosta de humanas não gosta muito, quem não gosta de geografia vai gostar disso. Então, primeira coisa, pessoal, por que estudar fuso horário, né? Porque vocês podem estar pensando assim, por que eu tenho que estudar fuso horário? É só pegar lá no celular, programar, eu já sei o horário em qualquer lugar do mundo. Só que o seguinte, tem um único motivo muito importante para vocês estudarem fuso horário. Simplesmente porque cai no Enem em vários vestibulares. É só por isso que vocês têm que estudar fuso horário, tá? Então, primeira coisa, o que é fuso horário? Então, é a diferença de um horário de um lugar para o outro. Todo mundo sabe, se no Brasil são 5 horas da tarde, no Japão são 5 horas da manhã, né? Aquela coisa bobinha que vocês já estão cansados de saber. Para a gente saber usar bem fuso horário, tá, pessoal? Tem que lembrar de uma coisa que eu já ensinei para vocês, tá? Dos hemisférios diferentes que a gente tem no planeta Terra. Então, vocês estão vendo aí onde está o Brasil de roxinho e onde está a África de amarelinho. Então, roxo, lembrando, hemisfério oeste, tá? E o amarelinho, laranjinha, hemisfério leste. Então, vocês não podem esquecer isso, tá? Só lembra, Brasil, lembrou que o Brasil está no oeste? Já lembrou que o outro lado é o leste. E lembrando, essa linha vermelha lá é o meridiano de Greenwich, tá? Que ele, lembra quando a gente viu longitude, latitude? Ele marca 0 graus, tá? E a partir dele que nós vamos começar a entender para calcular os fusos horários. Então, vamos lá. Como calcular? Então, primeiro, vamos lembrar de algumas coisinhas muito importantes. A Terra, né, pessoal, ela é esférica, como vocês estão cansados de saber, pelo amor de Deus, a Terra não é plana de jeito nenhum. E como toda a superfície esférica, ela é formada por 4 ângulos de 90 graus. 4 vezes 90, 360 graus. Então, o planeta Terra tem 360 graus. Isso é muito importante, não se esqueça. Aí, pessoal, só um momento. A gente tem um mapinha aqui, tá? Que é o mapa de fuso horário. Vocês têm igual no livro de vocês, tá? Mas vocês não vão precisar dele para fazer as atividades. Então, vocês estão vendo aí, né? A gente tem quantos fusos horários? 24, né? 12 a leste, 12 a oeste. Temos ali o meridiano de Greenwich, que é o 0 graus, tá? Então, ele não é um fuso horário. A gente começa a contar a partir dele. E aí, dá para vocês verem também, né? 180 é a leste, 180 a oeste, dá 360 graus. Seguinte, para entender o movimento, para entender a questão dos fusos horários, a gente tem que lembrar do movimento de rotação, né? Que é aquele movimento que o planeta Terra faz em torno do seu próprio eixo, que dura aproximadamente 24 horas. E como a Terra não é plana, né, gente, o Sol não vai conseguir iluminar todo o planeta ao mesmo tempo. Por isso existem diversos fusos horários, tá? Então, é o seguinte, como que a gente vai saber? A gente sabe que a Terra tem 360 graus. A gente sabe que tem 24 fusos horários. Então, a gente vai fazer essa continha simples aí, tá? 360 dividido por 24 igual a 15 graus. Então, o que isso significa? Que a cada 15 graus que a Terra gira, significa que ela girou 1 hora, ok? Então, como eu falei já, cada 1 hora que a Terra girou, ela girou 15 graus. Então, outra coisa muito importante, tá? Temos 60 minutos, dividido por 15 graus, nós vamos ter 4. 4 o quê, pessoal? Isso significa o quê? Que a cada 4 minutos, o planeta girou 1 grau, tá? Vocês têm que saber disso por quê? Porque às vezes não vai ter o fuso horário, por exemplo, são 18 horas. Pode ser 18 e 25, então vocês têm que saber, tá? Quantos minutos equivale a 1 grau, tá? Mas isso aí, fazendo bastante exercício, vocês vão tirar de letra.
Ó, outra coisa muito importante, tá? Como o Sol, ele nasce no leste, leste lá no Japão, tá? Então, o hemisfério leste, ele sempre terá a hora mais adiantada que o hemisfério oeste. Por isso que agora, exatamente esse momento, eu estou gravando esse vídeo, são 17h40, tá? Aqui em Piracicaba. Do outro lado do mundo, vai ser 5h40 do dia 26. Estamos no dia 25, tá? Só para vocês entenderem que lá, como o Sol nasce antes, o dia começa antes que o nosso. Então, isso aqui vocês têm que lembrar, tá, pessoal? Quando para fazer o cálculo, depois na hora de fazer o cálculo vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, quando eu vou em direção ao leste, as horas vão aumentando. Quando vou para o oeste, as horas diminuem. Então, uma dica, tá? Para vocês não esquecerem essa regrinha, porque pode confundir na hora. Então, vocês vão se lembrar dessa palavrinha aqui, lado. Leste, as horas aumentam. L de leste, A de aumento. D, as horas diminuem a oeste. Lado, leste, as horas aumentam. D, diminuem a oeste. Vamos então aos cálculos. Vocês vão ver que é tudo muito simples. Então, pessoal, agora vamos começar a responder as questões, tá? Lembra aquele mapinha que a gente viu de fuso horário? A gente vai consultar ele para responder. Mas vamos ver a questão primeiro. Se são 14 horas em Moscou, que horas serão em Brasília? Então, aqui está o mapa lindo e maravilhoso. A gente vai olhar esse mapinha, vamos achar Moscou. Moscou está aqui. Fuso horário 3. Tá, pessoal? Aí, a gente está indo de Moscou para Brasília. Então, a gente está saindo do hemisfério leste em direção ao hemisfério oeste. Então, ó, lembra? Hemisfério oeste, as horas diminuem. Então, vamos lá. 4 horas, vamos contar. 3 horas, 15 horas, 14 horas, meio-dia, 11 horas, 9 horas, 11 horas, 10 horas, 9 horas. Então, ó, Brasília está aqui no fuso horário -3. Então, chegamos, contei no mapinha direitinho, ó, a leste as horas diminui. Então, serão 10 horas em Brasília. Beleza, né? Fala que isso não é muito fácil isso aí, gente. Parabéns. Vocês lembraram a lição do 6º ano, tá? Será do 6º ano, mapinha, bobinho, contar. Agora, vamos aprender o 1º ano. Sinceramente, eu acho a do 1º ano muito mais fácil. Porque ficar contando aquilo lá embaralha a vista. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos uma perguntinha, tá? Os fusos horários são uma convenção internacional que possibilita as pessoas de todos os países adotarem um padrão de horário utilizando-o como referência, ok? Então, vamos entender lá. Sendo 13 horas a 120 graus de longitude E, que horas serão a 165 graus de longitude E? Pessoal, o que é a longitude E? Longitude leste, tá? O leste, ele pode estar sendo representado com o E de este ou L de leste. E o oeste pode estar sendo representado com o W de west e o O de oeste, ok? Então, seguinte, a gente não vai olhar no mapa, tá? Aqui vai entrar as continhas matemáticas. Então, as regrinhas que vocês não podem esquecer de jeito nenhum. Se as longitudes estiverem em hemisférios diferentes, você soma, tá? Se tiverem hemisférios iguais, subtrai. Básico, tá? Diferente junta, os opostos se atraem, tá? É igual, subtrai. Então, como a gente já viu, cada hora equivale a 15 graus. E a palavrinha mágica, né? Lado. A leste, as horas aumentam e diminuem a oeste. Então, vamos lá, pessoal. São 13 horas a 120 graus de longitude. Leste, que horas serão a 165 graus de longitude leste? Então, hemisférios iguais. O que eu preciso fazer? Subtração. Continha bem básica que todo mundo faz de cabeça. 165 menos 120, 45 graus. E agora, como assim? O que eu vou fazer, né, para saber as horas? Quero saber que hora que é lá no 165. Então, a gente pega, faz 45 graus dividido por 15 graus, né? Que 15 graus é o valor de uma hora, que vai ser igual 3 fusos ou 3 horas, ok? Aí, a gente precisa descobrir se as horas vão aumentar ou se as horas vão diminuir, tá?
Então, pessoal, vamos lá descobrir se as horas vão aumentar ou se as horas vão diminuir, né? Eu estou em 120 leste e eu quero saber, isso é 1 hora, eu quero saber que horas serão em 165 leste. Então, eu estou indo para leste, para a direita. Então, leste, as horas vão aumentar, né, pessoal? Então, é o seguinte, olha a continha que a gente faz basiquinha dos basiquinha. 1 hora, se é 1 hora na longitude 120, eu quero saber que horas vão ser na longitude 165, eu sei que as horas aumentam, então eu vou lá. 1 hora mais 3 horas, 16 horas. Ok? Então, facílimo, vamos dificultar um pouquinho, só um pouquinho. Vamos para esse novo exercício. Dia 12 de junho, às 17 horas da hora legal da cidade de São Paulo, que fica 3 fusos a oeste de Greenwich. Que dia e horas serão em Tóquio, que é 9 fusos a leste de Greenwich. Aí você pode pensar, puxa vida, mas eu não tenho grau, não tenho nada, como que eu vou começar a fazer essa história? Lembra lá. São Paulo, 3 fusos a oeste de Greenwich. Então, que continha que eu preciso fazer? São Paulo, 15, que é cada fuso horário, né, cada hora, vezes 3. Então, a gente vai descobrir que São Paulo está 45 oeste. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa com Tóquio, tá? Tóquio está 9 fusos a leste. Então, a gente vai lá, 15 vezes 9, 135. Aí, vamos continuar. Os hemisférios são diferentes, certo? Então, a gente vai somar os valores, lembra? Hemisférios diferentes somam, hemisférios iguais subtraem. Aí, a gente vai pegar 135 de Tóquio e o 45 de São Paulo, que vai dar 180. Aí, o que a gente faz agora? 180 dividido por 15 é igual a 12, ou seja, 12 fusos horários. Então, eu tenho que saber o seguinte, eu quero saber, são 17 horas, dia 12 de junho, eu quero saber que horas serão no dia, no mesmo horário, mas em Tóquio. Então, estou saindo de São Paulo e indo para Tóquio. Saindo de oeste e indo para leste. Então, vai acontecer com as horas aumentam. Lembra lá São Paulo no mapa, Tóquio, Japão no mapa. Então, a gente vai somar 17 mais 12 horas. Então, significa o seguinte, que no Japão serão 5 horas da manhã no dia 13 de junho, tá? Então, assim, é muito fácil, tá, pessoal? São regrinhas básicas. Vocês estão recebendo uma lista de exercícios para vocês fazerem e me entregar. Da outra lista, eu recebi pouquíssimas atividades, tá? Eu espero que dessa eu receba mais. Então, boa lista de exercícios para vocês, tá? Se não entendeu, escreve aí que eu explico de novo, não tem problema. Para mim é muito novo ainda esse negócio de ficar fazendo videoaula, tá? Tô aprendendo, então, dizem que a prática leva à perfeição, né? Então, sinto saudade da aula para vocês. Por favor, pessoal, dá trabalho fazer essas videoaulas. Se vocês quiserem que continue fazendo essas videoaulas, curtam, comentem, se inscrevam no canal, tá? Porque se eu ver que não está adiantando, eu não faço mais, tá? Saudades. Até mais.